Fala, povo lindo! 1955 é um ano que quase ninguém fala. O Getúlio Vargas subiu e vai chegar o Juscelino Kubitschek. Mas da saída de um para a entrada do outro, tivemos 3 presidentes que quase ninguém fala. A gente tá falando do Café Filho, do Carlos Luz e do Nereu Ramos. Viu? Se você conhece algum deles, comenta aí. Se liga. Esse vídeo faz parte de uma série sobre todos os presidentes do Brasil. Então você já dá o like, se inscreve e entra na playlist, porque a partir de agora você vai entender muito sobre história. Mas professor, eu tô pra fazer uma prova. Eu preciso ir bem nessa prova, eu preciso ir bem no Enem, na FUVEST, em outro vestibular. Então eu te sugiro que conheça o site seliga.com.br. Nesse site você vai encontrar um curso completo de história, 150 aulas só de história. Tem outras centenas de aulas de ciência da natureza, linguagem, geografia, filosofia. Então se você tá numas de precisar pontuar bem numa prova, num vestibular, sugiro fortemente que conheça o site seliga.com.br. A gente organiza essa e todas as aulas sobre os presidentes do Brasil da seguinte maneira. Primeiramente, a gente fala sobre o contexto da época, pra gente se localizar, pra gente se situar no rolê. 1955 é o ano que a gente vai analisar melhor. Depois a gente vai falar tanto das eleições desses presidentes, como é que eles chegaram lá? Teve eleição ou chegou lá de uma outra forma escabrosa? A gente vai ver isso. E por fim a gente fala das principais características de cada um deles. Então vamos de contexto. Porque a década de 50, muitas vezes, é relacionada, é veiculada a uma ideia de paz, de tranquilidade, de bossa nova. Mas isso é para quem é herdeiro, porque em 1949 a China entrou em revolução. Imagina, o país dos mais populosos do mundo em revolução. Então imagina o tamanho da revolução. 1950, guerra nas Coreias, que dura até hoje. E vou falar agora de algo doloroso para brasileiro. 1950. Teve uma Copa do Mundo. O Brasil chegou na final. A Copa do Mundo foi no Brasil. E na final, no Maracanã, contra o Uruguai, tava 1 a 1. No finalzinho do jogo, o Uruguai foi lá e fez 2 a 1. E até então tinha sido uma grande vergonha pro Brasil. Mal sabia a gente que ia ter coisa muito pior depois. Pelo menos a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito de todos os tempos, pelo menos esse conflito tinha acabado. Ufa! Só que no Brasil, de 1951 até 1954, a gente teve o segundo governo do Getúlio Vargas, que não terminou como deveria, né? Terminou em 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas cometeu ali uma atitude muito séria, e além de tudo isso, a gente tem que lembrar que por todo esse período, desde que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente não ficou numa tranquilidade, numa paz, não. A gente começou uma outra guerra, que era a Guerra Fria, e essa Guerra Fria só ia acabar perto da década de 90. Portanto, depois da Guerra Mundial, muita gente pensa assim, nossa, acabou a Segunda Guerra Mundial, ficou na paz. Não ficou. Começou a Guerra Fria com aquela divisão do mundo em 2 partes, né? Uma parte vai apoiar o sistema capitalista, outra parte vai apoiar o sistema socialista. E essa discussão, ainda que a Guerra Fria tenha acabado, essa discussão entre capitalismo e socialismo não acabou. É importante a gente se localizar primeiro, né? Porque foi a partir do tiro que o Getúlio deu no Getúlio que começou a confusão. E essa confusão vai durar até a chegada de um outro presidente que vai ser eleito, que é o Juscelino Kubitschek, famoso JK. Então, do finalzinho de 1954, passando por todo 1955 até janeiro de 56, é a confusão que a gente vai explicar agora. Vai começar. O Getúlio Vargas subiu. E quem que era o vice do Getúlio Vargas? Normalmente, cá entre nós, a gente não pensa muito, quem é o vice. Até que o presidente estoura o próprio peito, e aí você tem que pensar em quem é o vice. No caso, o vice da época chamava Café Filho. E o mais doido é que o Getúlio Vargas nem gostava do vice dele, nem gostava do Café Filho. Peraí. Como é que o presidente não gostava do vice-presidente? Isso é pra você que acha que, nossa, vice-presidente é sempre amigo do presidente. Sai dessa brisa torta. No Brasil, o que a gente mais tem é vice-presidente querendo passar o rodo no presidente. E precisa lembrar que na época existia um voto, uma eleição para o presidente, então Getúlio Vargas foi eleito pelo povo. Aí tinha uma outra eleição para o vice, especificamente para o vice, olha que doideira. Então na época, diferente de hoje, o vice ele também era eleito. Quer dizer, não que hoje não seja, mas você entendeu, é uma votação para cada, separados. Então nada obrigava, e ainda hoje não obriga, que essas duas pessoas super se entendam, sejam umas queridas entre elas. Não é bem assim que funciona. Comenta aí se você lembra de alguma pessoa que foi vice e picotou quem era presidente. Virar presidente deve ser muito bom, mas não na situação que o Café Filho virou. O Café Filho, ninguém gostava muito dele,
É um café que todo mundo tem que tomar frio, né? Mas ele foi eleito, então vamos lá, vamos respeitar. Ele teria que governar de agosto de 54 até janeiro de 56, só que o governo dele não chegou até o final. Vai vendo o tamanho da encrenca. Como ele governou mais de um ano, teve tempo de fazer algum tipo de política. Por exemplo, ele auxiliou na criação de uma refinaria de petróleo em Cubatão. E também estava atento aos procedimentos para poder o Brasil desenvolver a sua economia petrolífera, né? Então a gente está falando desse momento, é esse contexto, tá legal. Então o Café Filho deveria ir até janeiro de 56, só que ele só governa até novembro de 55. Por que ele não governou até o período final para esperar o próximo presidente, que seria o JK? Vamos começar agora a entender o que a gente chama de crise de sucessão do Getúlio Vargas. Porque o Café Filho era o vice, assumiu até aí tranquilo. Começou a ficar problemática a cena quando teve a eleição para o próximo presidente. A eleição aconteceu no dia 3 de outubro, então 3/10, de 1955. Quem ganhou essa eleição? O JK, que depois a gente já sabe que vai ser presidente do Brasil. Ele venceu uma eleição. Quem venceu para vice nessa eleição? João Goulart, que depois a gente sabe que lá na frente vai virar presidente do Brasil também e vai tomar um golpe. E depois do golpe do João Goulart começa a ditadura civil-militar. Então olha como está tudo ligado, olha como a galera já queria dar golpe muito antes do golpe realmente acontecer. Então veja, o Getúlio Vargas se foi, o Café Filho assumiu, teve eleição. Café Filho é o presidente, mas já sabendo que o próximo ia ser o JK, com o vice João Goulart, que a maioria da elite do Brasil, na época conservadora, não gostava. Tinha um partido da época que não gostava nem do Getúlio Vargas, que era a UDN. Essa UDN tinha um líder que chamava Carlos Lacerda, era um cara que fazia muito estardalhaço. Inclusive a crise do Getúlio Vargas começou por causa desse Carlos Lacerda aí. Ele tomou um tiro no pé, deu um bafafá danado. Esse Carlos Lacerda era uma pessoa muito polêmica na época. Então, o partido do Carlos Lacerda, que é a UDN, não queria nem favorecer o governo do Getúlio. Quando o Getúlio foi embora pro céu, o partido da UDN também não queria ajudar essa próxima eleição. Quando esse partido do UDN ficou sabendo que foram derrotados na eleição, né? O JK não era da UDN. Aí os caras da UDN, conservadores, falaram assim: esse presidente JK aí que ganhou, a gente não devia deixar ele assumir, não. O vice dele é o João Goulart. Esse João Goulart aí é ligado com o comunismo, hein? Vocês vão deixar? O cara vai implantar o comunismo no Brasil, a gente tá na Guerra Fria. Já ouviu essa história? Nossa, que medo do comunismo, eu nem sei o que é, eu não tenho nem paciência e força para ler um livro sobre isso. Mas eu tenho medo do que eu não conheço. Então eu tenho medo do João Goulart. Então o partido UDN não queria deixar o JK nem mesmo assumir. É esse o climão. A galera, quando não quer respeitar o resultado de uma eleição, gera uma crise no país inteiro. O país inteiro fica em polvorosa. Já tá confuso, né? Mas vai ficar bem mais confuso agora. Porque o vice-presidente que agora assumiu e é o presidente, o Café Filho, o mesmo Café Filho, em novembro, não é que ele inventa, vamos respeitar também. Ele foi internado no Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, dizendo que teve ali um problema cardiovascular. Até aí, deixaram ele ir. Só que a partir de agora, gerou uma pergunta. O vice é o Café Filho, né? O vice assumiu, ele é o presidente. Quem é o vice do vice? Na época, quem deveria assumir a presidência do Brasil, porque não tem mais presidente, não tem mais nem o vice-presidente para poder governar, era o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados na época se chamava Carlos Luz. Esse Carlos Luz, ele era favorável a um golpe, de forma aberta. Ele era contra deixar o JK, que tinha sido eleito, assumir. Ele era contra. E aí a crise ficou muito intensa. Porque pensa comigo, o vice que era para ser o presidente está internado no hospital. Quem assumiu agora é uma pessoa que não quer deixar o próximo presidente eleito ser presidente. Você vê, o João Goulart, que em 1964 vai tomar um golpe de Estado, já estão querendo dar golpe nele antes mesmo dele chegar. Então o Carlos Luz, ele assume como presidente do Brasil no dia 8 de novembro. E ele cometeu um vacilo que gerou uma crise muito forte. Qual foi o vacilo dele? Vamos lá. Tinha um militar, né? Tem um monte de militar. Um deles, na época, falou assim: o JK não tem que assumir mesmo não, a gente tem que ser contra essa próxima eleição aí. Ou seja, o militar que foi folgado, ele falou mais do que devia. Quem era o ministro da guerra na época, por norma, qual que é o normal? É que o ministro da guerra vá lá e dê uma
uma bronca, ou até demitir esse militar folgado, mas assim, precisa falar, ô, não é por aí, não é assim que funciona. Seu trabalho aqui é defender a nação, não é ficar dando pitaco por aí político, não. E o ministro da Guerra falou assim, ô presidente, Carlos Luz, firmeza, eu sou o ministro da Guerra, eu chamo Teixeira Lott, salve, eu quero ir lá e brigar com o cara, porque o cara falou besteira, posso? E o Carlos Luz, presidente, falou, não, ministro da Guerra, eu concordo com aquele cara, eu não quero que você repreenda ele, não. Aí o ministro da Guerra já sacou que tinha um plano minisquente acontecendo. O ministro da Guerra ficou em choque. Falou, o quê? Eu sou o ministro da Guerra e o presidente está falando que eu não posso fazer o meu trabalho? Eu vou pedir demissão, então. Aí, generalato, aí, generais, eu vou sair fora. Os generais falam, não, mano, você não tem que sair fora. Quem tem que sair fora é esse carniça desse presidente. A gente tem que ir lá e mostrar que a gente tá pela Constituição. E aí o Teixeira Lott, ministro da Guerra, falou, pô, faz sentido. Aí chama as tropas aí, vamos colocar a tropa na rua, vamos colocar o exército na rua, para mostrar que quem tem que dar um passo para trás é o presidente. Ou seja, no Brasil, eu estou falando para você que teve um golpe para evitar um outro golpe. Nem o roteirista consegue acompanhar. Você vê, madrugada do dia 11 de novembro, Carlos Luz ficou na presidência 3 dias. Você não está preocupado aí em falhar na sua tarefa? Puxa vida, ele só conseguiu ficar lá 3 dias. Na madrugada do dia 11, tinha as tropas do general Lott, né, tentando então dar esse golpe, que era um contragolpe, na verdade, para o próximo presidente, JK, poder assumir. Então, na madrugada do dia 11, as tropas estão na rua. Já durante o dia do dia 11, né, então teve a madrugada, passou o tempo, pô, o sol subiu lá, e aí a Câmara dos Deputados votou que o Carlos Luz era um vacilão, não votou assim, mas assim, impediu o Carlos Luz de ser presidente mesmo. Falou, olha, o Carlos Luz deu umas ideias tortas aí, ele não vai ser mais o presidente. Aí eu te pergunto, quem que é o vice do vice do vice? Nessa hora, quem assumiu a presidência do Brasil foi o Nereu Ramos. E o Nereu Ramos, ele era presidente do Senado. Então olha aí, né, quando o presidente sair fora, por qualquer razão, não vou falar qual. E aí o vice assume. E aí ele também, meteu louco. Ai, nossa, tô passando mal. Foi pro hospital. Aí vem um outro, golpista. Aí o general vai lá e fala, você não pode mais ser presidente. Aí vem outro. E esse é o presidente do Senado, Nereu Ramos. Esse sim vai ficar para garantir a volta, ou melhor, a chegada do JK na presidência do Brasil. Então, depois de toda essa crise, foi esse o esquema que eles arrumaram para conseguir garantir que um presidente eleito possa presidir o nosso país. Tá achando que já resolveu, né? Não resolveu não, porque o Café Filho, ele tava no hospital. Pera aí, professor, já até esqueci quem é o Café Filho. Pera aí, ó, o Getúlio Vargas subiu, o Café Filho assumiu, passou mal, foi pro hospital. Entrou o golpista, tiraram o golpista, ficou o Nereu Ramos. Só que quem tava no hospital falou, sarei agora eu tô bonzinho, agora eu quero governar, imediatamente, ele falou imediatamente. E aí, não é que o Congresso brasileiro teve que se reunir de novo no dia 22 de novembro para falar, não, então, Café Filho, não sei se você tem percebido que tá o caos, então a gente vai segurar a onda sua, você não vai ser mais presidente do Brasil e o Nereu Ramos vai continuar até o JK assumir de fato. E foi assim que aquela oposição lá do Getúlio Vargas, né, a galera da UDN, essa galera se frustrou. Se frustrou muito, teve que esperar mais de 8 anos para conseguir finalmente efetivar a ditadura civil-militar do Brasil, que durou mais de 20 anos. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Deixa o like, se inscreve no canal. Professor, precisa do curso, site seliga.com.br. Um beijo, te vejo na próxima aula.